Olá, Shalom, Shalom. Muito bom estar aqui com mais um vídeo, mais um tema para você. Desta vez vamos falar sobre 3 motivos para você não deixar de congregar. É um tema que vai pegar fogo, não é? Mas eu quero te avisar antes, dar um pequeno aviso. Olha, são pequenas ações que ajudam demais a divulgar a palavra. Porque quando você curte, compartilha e se inscreve, assim o YouTube vai entender que é um canal relevante, vai abrir para mais pessoas e assim a palavra vai chegar em mais lugares. Mas o nosso tema, eu disse que ia pegar fogo porque hoje existe um modismo, existe uma vertente dentro do corpo de Cristo ensinando a não congregar. Parece até um aviso sobre a pandemia, fique em casa, dizendo que não é mais necessário congregar e falando muitas coisas e tentando até justificar biblicamente, mas eu não consigo ver nenhuma dessas justificativas. Então, para simplificar, vamos falar 3 motivos pelos quais você não pode ficar em casa, você não pode deixar de congregar? Motivo número 1 para não deixar de congregar, porque nós temos um Deus único, Errad em hebraico, unidade múltipla, e Ele nos ensinou que era importante estarmos juntos, nos reunirmos. Aí você vai me dizer, mas eu me reunir online é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e eu vou provar biblicamente como não é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro motivo que eu falei para você é o poder da unidade. Porque quando nós temos um Deus Errad, um Deus único, que Ele mostra que esse é o poder liberado. Nós podemos comprovar isso no Salmo 133. Eu quero ler com você, Salmo 133, está escrito: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Um pequeno salmo com muita explicação. Aqui está falando que é bom e é agradável viver os irmãos unidos. Então Deus quer que nós possamos nos reunir. A despeito das nossas diferenças, na cultura hebraica diz o seguinte: você é aquilo que falta em mim. É isso sim, nós precisamos uns dos outros, nós somos corpo. O dom que está em mim, eu preciso do dom que está em você para que todos os dons estejam fluindo através do corpo de Cristo. Nós precisamos, quando o Senhor nos comparou com o corpo, Ele estava falando de funções diferentes e o dedo não pode ficar em casa e a cabeça não pode ficar em outro lugar. O corpo, ele é unido e no mesmo lugar. A mesma coisa com a igreja. Então aqui está falando que é bom e agradável para Deus. Deus ama ver os seus filhos unidos. Número 2, ele diz que esta unidade traz unção. Quando ele está falando de óleo, óleo é o Espírito Santo, ele está falando de unção. Ele diz que é uma unção explosiva, porque quando fala de orvalho, você está pensando daquele orvalho que são as gotinhas durante a noite? Não, aqui está falando do orvalho do Hermon, está falando do degelo do Monte Hermon, que traz muita água para o Rio Jordão. É uma explosão de vida, como ele diz aqui, e aí sim vai ter explosão de vida e de bênção. Esse é um dos motivos de nós não deixarmos de nos congregar, o poder da unidade. Nós falamos no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, pouco antes de ir para a cruz do Calvário, em João capítulo 17, na sua oração intercessória, ele diz, ele ora e fala para o Pai, Pai, para que eles sejam um, como nós somos. Então ele está falando, olha para nós, olha para o exemplo da unidade perfeita, harmônica, e vocês também, eu quero vocês unidos. Ele não treinou
os discípulos separadamente por causa das diferenças que haviam entre eles. Você acha que em 3 anos de convivência Pedro não ficou chateado com Mateus? Eles eram muito diferentes, mas como está escrito na palavra, em Provérbios, eu vou ler para você, Provérbios 27:17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. É isso sim, nós precisamos dessas diferenças que nós encontramos dentro da igreja, pessoas diferentes de nós, e que vai ser, às vezes, não é muito agradável, existem frustrações, conflitos, mas tudo isso o Senhor usa para o nosso amadurecimento. Ele diz que ferro com ferro se afia. Então, assim, o meu irmão, ele vai trabalhar em áreas que no meu caráter, na minha maturidade, em áreas que eu preciso ser trabalhada. Então, mais uma vez, o nosso primeiro item é o poder liberado na unidade, o poder de transformação, porque nós crescemos nessa convivência, o poder da unção e da bênção, a alegria de Deus em nos ver unidos, tudo isso está dentro do primeiro item, o poder da unidade. O segundo item que você não pode, o motivo que você não pode deixar de congregar é o risco do isolamento. Agora eu vou falar sério com você. Vocês sabem que eu trabalho com emoções. Uma pessoa que se isola, ela está correndo um grande risco. Nós não fomos criados por Deus para ficarmos isolados. Nós vivemos durante a pandemia um momento de pessoas em que nós fomos forçados a ficar isolados. Mas tudo que a princípio parece estranho, depois que você se acostuma, fica fazendo parte da tua vida. Eu digo que esse isolamento não é sadio. Esse isolamento, ele traz definhamento, é o enfraquecimento, você enfraquece. Você não consegue buscar a Deus da mesma forma que você busca na igreja. Você é interrompido pelo interfone, pela campainha, pelo telefone, pelas mensagens que você fica lendo, você é interrompido pelas pessoas da sua própria casa, você não consegue manter um momento de qualidade com Deus como você teria na igreja. Então vai ter momento que você não tem vontade, você não sabe quem ouvir mais, e neste momento pode entrar o enfraquecimento. Então, o risco do isolamento é vulnerabilidade, enfraquecimento, esfriamento espiritual, porque você deixa de ficar motivado e você vai esfriar. E quando eu falo que o isolamento é um perigo, certa ocasião, vendo um desses documentários sobre animais, eu vi uma lagosta isolada. Ela não estava junto com o seu grupo e estava faltando uma pata dela, uma daquelas suas patas, né? Aquelas suas garras. Estava faltando uma das suas garras e veio um predador. Ela seria abocanhada por aquele predador. De repente, eu não sei de onde, apareceu o grupo todo de lagostas, cercou essa lagosta que estava faltando uma garra dela e elas fizeram um círculo. E o círculo foi a coisa mais bonita. Nesse círculo, todas as lagostas ficaram com as suas garras do lado de fora. Então, você via um círculo de garras defendendo, todas elas defendendo aquela lagosta que estava vulnerável. E assim o seu predador, sendo muito maior do que as lagostas, teve que recuar, porque ele ficou intimidado por aquele círculo de garras. É isso mesmo, quando nós estamos unidos, uns oram pelos outros, nós estamos, existe proteção, existe este nível de unidade lindo que nós vivemos. É só você pensar na situação de Pedro. Se Pedro dissesse, depois que Jesus ressuscitou, depois daquele grande momento em Pentecostes, sabe de uma coisa? É muito difícil viver todo mundo aqui, todo mundo junto, foi muito difícil esses 3 anos, os discípulos. Eu vou ter o meu ministério independente, eu não preciso me reunir com vocês toda semana, eu já ouvi tudo que eu tinha que ouvir de Jesus. Ele poderia pensar dessa forma.
Mas não, a igreja primitiva ficou muito unida, a despeito da perseguição, hein? Era uma igreja perseguida. E o que eu vejo que essa moda de não congregar é na igreja ocidental, moderna e livre, porque a igreja perseguida, ela corre risco, mas se reúne ela se reúne em esconderijos, ela se une, é a igreja subterrânea. É a igreja que se reúne mesmo correndo risco de vida, porque ela sabe a importância de congregar. Mas como eu estava falando de Pedro, quando você chega em Atos capítulo 12, Pedro, ele é preso e existe uma sentença sobre ele, que na manhã seguinte ele seria decapitado. E era uma sentença de morte contra a vida dele. Mas havia uma igreja, está escrito em Atos capítulo 12, havia uma igreja orando por Pedro o tempo todo. Estavam todos unidos, era à noite, e eles estavam unidos a noite toda orando. E sabe o que aconteceu? O poder da oração e da unidade liberou o poder do céu sobre aquela prisão. Deus mandou um anjo que abriu as portas da prisão, que quebrou as algemas que prendiam Pedro, que entorpeceu aqueles soldados, e Pedro foi até a casa de João Marcos, onde estava aquela oração unânime, todos orando e unidos. Olha só, você não pode deixar de congregar. A proteção. Então, eu disse o primeiro item é o poder da unidade. O segundo motivo para você não deixar de congregar é o risco do isolamento. Olha só, se Pedro tivesse isolado, graças a Deus ele estava unido, congregando na igreja. Motivo ainda, então, vulnerabilidade, os riscos do isolamento é a vulnerabilidade, o esfriamento, o enfraquecimento, e nós vimos o risco de estar isolado. Se a lagosta estivesse isolada, ela não viveria aquele momento especial em que o predador teve que se afastar. Eu acho muito bonito, eu quero ler com você Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16, aonde Jesus, sendo Deus, ele quis mostrar para a gente tudo o que era essencial. Sem ser necessário que ele fosse batizado, ele foi batizado nas águas. Ele não precisava ser batizado. Ele fez isso para que a gente aprendesse. Ele, sendo Deus, ele não precisaria subir para Jerusalém 3 vezes por ano, mas ele subiu para mostrar para a gente que foi ensinado pelo Senhor que o povo, mesmo morando longe, 3 vezes por ano, na festa de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, de Dan a Berseba, em toda a nação, todo o povo deveria ir para Jerusalém para adorar a Deus. Aonde? No templo. No templo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aconteceu durante o primeiro templo, aconteceu durante o segundo templo. A gente encontra Jesus subindo para as 3 festas. Você encontra Jesus em João capítulo 7, ele está na festa de tabernáculos. Quando Jesus ele tinha 12 anos, você encontra quem? Jesus e a sua família lá em Jerusalém, celebrando Páscoa, todo mundo junto. Todos subiam de Dan a Berseba, todos deveriam se reunir em Jerusalém, lá no primeiro templo, no período do primeiro templo, depois no período do segundo templo, e nós vamos ver que existe uma ordem que a festa dos tabernáculos deve ser celebrada e todo mundo junto em Jerusalém até no milênio. O país que não subir para celebrar a festa receberá juízo de Deus, não haverá chuva sobre o país. Não é incrível? Então, reunir é uma ordem de Deus, congregar é uma ordem de Deus. Eu pedi para você abrir Lucas 4 para eu te mostrar que quando Jesus não estava lá no templo em Jerusalém, subindo para as festas, onde todos celebravam juntos, ele estava todo sábado na sinagoga. Leia comigo no versículo 16 de Lucas 4. Jesus foi para Nazaré,
onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Você leu bem? Segundo o seu costume. Quando em Nazaré, Jesus ia todo sábado na sinagoga. Quando em Cafarnaum, Jesus ia todo sábado na sinagoga. Ele te ensinou a congregar. Teve um momento do seu ministério, em Mateus capítulo 16, ele subiu até Cesareia de Filipe e ele mostrou para os discípulos uma caverna ali, onde eu gosto de ensinar quando eu vou para Israel, e ali naquela caverna, onde era adorado o Deus Pan, e o Senhor ele liberou uma palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E quando ele fala de igreja, ele não está falando de uma igreja dispersa, de uma igreja isolada, ele não está falando de uma igreja detida em casa, pelo contrário, de uma igreja unida, reunida e fortalecida. Eu falei de 2 motivos para você não deixar de congregar. O terceiro motivo para você não deixar de congregar é porque você não pode, porque o congregar é a força na guerra. Você já viu um soldado? Olha, pode mudar tudo, mas tem princípios e tem verdades que não mudam. Principalmente os princípios de Deus não mudam. E eu digo para você, e hoje, mesmo na guerra moderna, soldados são convocados, recrutados, e eles têm que sair de casa para ficarem todos juntos em pelotões. É assim que eles vão vencer a guerra. Olha, o soldado que ficou intimidado foi mandado de volta para casa por Gideão. Aliás, Deus mandou através de Gideão. Então não tem como fazer a guerra você em casa. Nós precisamos estar reunidos, unidos. Esta é a nossa vitória. Não existe. Todo o exército de Deus precisa estar sendo treinado junto pelo general da batalha. Não é cada um ouvindo aquilo que ele quer. É todos nós ouvindo, liberado da palavra de Deus e sendo treinados, discipulados, crescendo, amadurecendo, reunidos, unidos, congregando nas igrejas. Não adianta você falar, é o sistema, é a religiosidade. Este é um princípio de Deus. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja unida, a igreja reunida para celebrar, para adorar, para aprender. É isso que nós precisamos entender. Então, olha, eu coloquei aqui para você, não fazemos uma guerra com um único soldado, não fazemos a guerra com soldados em casa. A igreja pode estar moderna, mas os princípios de Deus não mudam. E o Senhor estabeleceu unidade e todos nós reunidos. Por isso que eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus 10, a partir do versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Este é o momento, mais do que nunca. Precisamos. Sabe o que está escrito em Joel capítulo 2? Joel capítulo 2 está escrito para a gente tocar a trombeta. O capítulo começa assim, toca a trombeta em Sião. São dias de grande escuridade. Isso é uma grande realidade para a nossa geração. Depois, no mesmo capítulo, o Senhor diz, toca, depois começando o capítulo 2 de Joel, ele diz, toca a trombeta em Sião, reúnam-se, congreguem, chamem todos, reúnam os jovens, os mais maduros, as crianças, os anciãos, reúnam todos, chorem, orem e pranteiem e peçam a bênção do Senhor. É isso que está escrito, nós precisamos nos reunir. Essa é a ordem da igreja da última hora. Sabe como é que o muro de Neemias ele foi construído? Não é cada um fazendo o muro do jeito que queria. Era um líder, Neemias, todos os grupos reunidos,
por famílias e todos ali reconstruindo aquilo que foi destruído. E o muro foi levantado. Em pouco tempo, o muro foi levantado porque todos estavam unidos. Então vamos permanecer unidos em nossas igrejas, não deixe de congregar, não ouça ensinamentos estranhos, ouça o que Jesus te ensinou e que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que você vai voltar a congregar. Que o Senhor te abençoe e que você possa, não saia desse vídeo sem antes você curtir, compartilhar e para que você seja um grande semeador da palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo.